Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou o Kazu e eu tô aqui junto com o Gabriel. Presente. E lembrando que a Renata ainda está de licença, então por isso o episódio é só eu e o Gabriel. Vamos lá, né? Vamos lá. Não, calma, não tá na hora. E hoje a gente vai falar então sobre dicas e conselhos aos estudantes de arquitetura. Então vamos lá. Feliz enquanto ainda chora por estar tão ao descaso. Kazu, então antes de mais nada, eu quero falar sobre a Tigre. Opa, coisa boa, hein, Gabriel? Coisa boa! A Tigre é conhecida por tubos e conexões de qualidade inquestionável. E agora ela está com uma campanha para suas linhas de torneiras, misturadores, monocomando, duchas e chuveiros chamada Tigre Metais para toda a casa. Olha só, então se eu quiser colocar nos banheiros, cozinhas, área de serviço... Aonde você quiser colocar um ponto d'água, você pode contar com a Tigre Metais. E a qualidade Tigre você já sabe, né? Sei, opa! A durabilidade que todo mundo conhece agora vem com um design que merece ficar do lado de fora da parede. Olha só, e design é uma coisa que a gente valoriza demais, hein, Gabriel? Demais. Então, se você quiser complementar a estética do seu espaço, Tigre Metais é a melhor escolha. Você pode conhecer toda a gama de produtos no site da Tigre. Maravilha! Bom, pessoal, então, como vocês já sabem, todo mês a gente faz um sorteio para os nossos contribuintes lá no PicPay. E hoje, o livro que a gente vai sortear para eles vai ser o 101 lições que aprendi na escola de arquitetura. Cara, esse livrinho é muito legal, então são 101 lições, assim, tipo, mas são textinhos rápidos, assim, sabe? 101 dicas, vamos dizer assim, É, exato. né? Inclusive, a gente já fez um episódio sobre esse livro, foi o episódio 22. Vale a pena rever esse episódio aí também, né? Quem ainda não ouviu. E é um livrinho pra você ter ali na tua cabeceira, sabe? Tipo, antes de dormir, você vê uma liçãozinha, daí você sonha com ela, sei lá. Então, quando que a gente vai fazer o sorteio, Gabriel? Nós vamos fazer esse sorteio na quinta-feira agora, quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, tá? Beleza, então vamos fazer uma live lá? Vamos fazer uma live no Instagram, No Insta? Beleza. tá? Lembrando que quem quiser contribuir com o Arquipapo, é só procurar o Arquipapo no PicPay e fazer a assinatura mensal de R$10. Com essa assinatura você tem acesso ao nosso grupo privado no Telegram, onde a gente posta quinzenalmente as notícias da quinzena, que era um quadro que a gente tinha antigamente aqui no podcast, e a gente acabou reservando apenas aos nossos contribuintes. E todo mês concorre a um brinde como esse que a gente vai sortear no dia 10. Beleza? Maravilha, então é só procurar a gente lá pelo @arquipapo. E o último recado antes da gente ir pro episódio, esse episódio de conselhos aí que a gente gravou, ficou um episódio gigantesco, assim, porque o que veio de conselhos e dicas aí para os nossos estudantes de arquitetura foi uma barbaridade. E eu e o Gabriel, a gente comentou demais também, falou pra caralho. Então a gente decidiu dividir em duas partes, tá? Isso. Então agora a gente vai ouvir essa primeira parte aí, que já tem várias dicas e conselhos aí da galera. E aí depois, daqui a 15 dias, a gente também faz a parte 2. Combinado? Isso aí, galera. Combinado. Vamos pro episódio? Vamos lá. Bom, então é importante a gente falar que esses conselhos não partiram da gente, né, Kazu? Não, a gente tá aqui pra comentar o conselho. A gente não seria tão prepotente assim de sair cagando regra para os nossos ouvintes e estudantes aí. Mas, então a gente fez uma pesquisa, né, com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, assim, quais conselhos que eles, né, enfim, já arquitetos formados e tal, dariam, né, para o seu eu do passado, né? Vamos dizer assim, Exato. né? Se você pudesse dar um conselho ao jovem estudante ali, que conselho você daria? Então a gente só tá aqui para replicar isso e comentar. E a gente vai dar a nossa opinião a respeito desses conselhos aí. Exatamente. Porque assim, eu acho que quem se formou, já passou pela experiência da faculdade e depois viu também, assim, entrou no mercado de trabalho, consegue olhar, né, para o período da faculdade e falar, putz, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, né? Então eu acho que é interessante essa troca de informações, porque às vezes durante a faculdade a gente está mergulhado naquele, né, naquele frenesi, digamos, na coisa de como não sabe muito bem como fazer, o que priorizar, né? Uhum. Então a ideia, eu acho que é compartilhar histórias, compartilhar experiências, assim,
que de alguma maneira possa ajudar, né, principalmente os estudantes lá a tirar melhor proveito da faculdade, né? E tem outra também, a maioria das pessoas entra na faculdade muito cedo, né? Eu acho Sim, é verdade. que eu vejo isso, assim, o meu estilo de aprendizagem, né? Se eu entrasse hoje na faculdade, já seria completamente diferente, né? Eu acho que, porra, a galera que entra com 17 anos na faculdade, né, cara? Porra, Uhum. não entende muito, né, de como é que funciona aí a vida. Não, e a gente tem que tomar a decisão, né? Qual profissão quer ir, pra onde a gente, né? Que tipo de profissional que a gente quer ser, mas ainda é tudo muito jovem, né? Eu acho É. que faz sentido, assim, com certeza. Então estamos aí para ajudar, beleza? Beleza. Então, Vamos organizar esta bagaça. vamos, Gabriel. Puta, por isso que você tá aqui. Hã? Organize esta merda. Bom, então a gente separou todos os milhares de conselhos que a gente recebeu por categorias, Na tá? verdade, só assim, choveu o conselho, né, cara? Choveu Puta conselho, que cara. Acho que a galera, tipo, lavou a alma, assim, sabe? Foi. Então aqui tem, eu diria, centenas de conselhos aqui, sabe? Tem. Então a gente separou em algumas categorias, né, pra gente poder organizar nosso pensamento aqui e facilitar o entendimento de vocês. Então tem alguns conselhos que são brincadeiras, alguns conselhos, bom, pelo menos a gente acha que são brincadeiras, não sei. Depende. Mas o cara tava se abrindo de maneira séria e você zoando aí com o comentário do amiguinho. Mas tem conselhos a respeito de estágio, a respeito de disciplinas que a gente cursa na faculdade, a respeito da velha tradição de virar noite fazendo projeto, sobre as Polêmica. amizades que você faz na faculdade, sobre como lidar com os professores, sobre notas, sobre como lidar com o TCC também, e até sobre a saúde mental, né, dos alunos, né? Eu acho que a arquitetura é uma carga horária gigantesca e é bom a gente ficar atento à nossa saúde psicológica, né? Tem dicas e conselhos também sobre software, né? Sobre softwares de arquitetura, sobre também gestão, a vida pós-faculdade, processos criativos. Então, cara, tá um guia completo então, Gabriel. Guia completo de como passar por essa fase que muitos dizem que é a melhor fase da sua vida, né? Muitos já ouvi falar isso, né? Pô, a faculdade é a melhor fase da sua vida, porque primeiro momento que você tem a liberdade, né, de sair da barra da saia dos seus pais, de repente morar numa outra cidade, você faz 18 anos na faculdade, na maioria das vezes. Então muitos tratam esse período da vida como o melhor momento da sua vida, né? Então aí alguns conselhos de como passar por essa fase. Beleza, cara, é isso aí mesmo. E pra você, Gabriel, foi um período maravilhindo na sua vida? Pra mim, pessoalmente, eu acho que foi um período bem legal, cara. Eu aprendi a beber, né? Sim, com certeza. No primeiro dia já. Mas, cara, tipo, é realmente um momento que você faz muita amizade na faculdade, né? Você tem, né, contato com muita gente, né? Conhece várias pessoas. Eu acho que isso foi muito legal. Acho que amizades que eu tenho até hoje, né? E é um momento que realmente você aprende muita coisa, né? Não só sobre a arquitetura, sobre outras coisas também, como trabalhar, como viver, como, né, vida social e tal. Então acho que foi, cara, tipo, realmente um momento essencial. Não sei se foi o melhor momento da minha vida, né? Mas acho que foi um momento especial aí. Eu demorei 5 anos para passar por essa faculdade. E eu acho que foram 5 anos bem marcantes, bem legais. E você? O que você achou da sua fase da faculdade? Você demorou um pouquinho mais, né? Isso, Gabriel, obrigado. Alguns têm mais dificuldade, não tem problema nenhum. Não, mas assim, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Mas eu posso dizer que, na verdade, eu gostei tanto da faculdade que resolvi fazer mais um ano, né? Um ano extra. Isso. Né? É um outro jeito de olhar a deficiência do cidadão. Não, brincadeira, mas eu acho que também é um momento muito marcante, assim. Acho que, pra mim, particularmente, eu gostei bastante, assim. Foi o melhor momento da sua vida? Cara, o melhor momento da vida, acho que é agora, né? Eu também que a gente acho, sempre tem que olhar pro momento que a gente tá vivendo, né? Lógico que olhar com carinho pras coisas que a gente viveu, pras coisas do passado, mas... Viver de saudade não é saudável, né? Exatamente. Então, acho que o momento presente é sempre um momento que a gente tem que olhar com mais carinho, assim. Mas eu acho que é um momento único, né? Eu sei que tem gente que, às vezes, faz a primeira faculdade de arquitetura, tem gente que entra, né, fez uma outra e depois foi para arquitetura, tem gente que desiste, então, assim, mas é um momento que, para mim, né, foi a faculdade foi a primeira faculdade que eu fiz, né,
inicialmente gostei muito do curso, achei que estava... Foi a primeira e assim, única, né? Vamos só primeira e deixar única, claro. exato. Exato. É tipo, cara, nossa, cara formado em arquitetura, medicina, direito e educação física. Não. Foi a primeira e única. Então talvez eu não tenha uma base de comparação também com as outras, né? Sim. Mas assim, foi um momento muito legal. Eu acho que é um momento de novas descobertas, com certeza, assim, que a tua visão de mundo amplia completamente, né? Isso que você falou das amizades, assim, é uma parte super importante. E eu tive também, assim, a possibilidade de trocar de turnos, trocar de faculdade, né? De escola, de faculdade, digamos, né? Uhum. Então, isso também, pô, me permitiu conhecer muito, né, várias pessoas e de diferentes nichos, assim. Então, putz, foi um momento muito, muito legal, assim. E É. lógico que é perrengue pra caramba, né? Como a gente vai ver aqui nos comentários e conselhos que a gente recebeu, mas também é muito divertido, assim, não tem como negar, né? São momentos únicos das nossas vidas, com certeza. Nós dois somos do grupo que fez faculdade muito cedo, né? Então acho que tem algumas características, né, desse jeito que a gente encara a faculdade quando é dessa forma, né? Uma é que a gente é meio perdidão ali, né? Não sabe muitas coisas, mas outra também é que a gente tá disposto a muita coisa, né? A gente releva, você falou dos perrengues, né? A gente releva muitos perrengues, né? Pô, a gente vai falar mais pra frente, mas tipo, pô, questão de estágio e tal, né? Você fez uns estágios meio voluntários lá, né, Cazu? Teve de tudo um pouco, né? É coisa que, tipo, porra, se você tem algumas outras responsabilidades na vida, de repente você não vai topar fazer um estágio voluntário, né? Exatamente. Mas é isso, então a gente vai, durante os conselhos, acho que a gente vai trazendo também um pouco da nossa experiência Com e certeza. mais dicas, né? Com certeza. Então vamos começar pela zoeira aqui? Vamos começar, cara. Vamos começar pela zoeira. O que o pessoal comentou aí que você achou engraçado e que eu acho que talvez tem algumas coisas que são verdade? Então, Tem um que foi assim, muito primeiro... sucinto. Tem um que foi muito sucinto. Ele comentou assim, Ah, saia. sai, apenas isso. Eu não Saia, entendi, ponto. assim, tipo, pô, saia né, do seu ponto de conforto, né, saia, né, do seu ambiente, ou você saia da faculdade. Acho que é só saia da faculdade. Pô, barra, hein? Bah. Não, então aqui a gente tem esse primeiro, essa primeira categoria é da galera que o maior conselho foi desista desta merda, né? Tá. Então, depois a gente vê. Se você passar por essa primeira etapa, depois vai ter outros conselhos para quem ficou. Tá, beleza. Mas eu acho assim, ó, algumas que eu acho que foram mais engraçadas, né? Ó. Se você quer ter saúde mental, é melhor nem continuar, né? Furada Bino. Olha, essa é boa. O começo até que é bom, depois só gritaria e choro. Porra, pois é, cara, na verdade pra mim foi o contrário, viu, cara? É? O começo eu achei meio barra, cara. Não tava gostando. Não, cara. O primeiro ano de arquitetura na faculdade que eu fiz era muito abstrato, assim, sabe? Eu acho que, enfim, na época nem tinha um programa que os professores seguiam muito à risca, assim, então os professores também eram meio perdidões. E cara, tipo, era um negócio bem abstrato, bem artístico, assim, sabe? E eu lembro que eu tinha uma série de dificuldades, assim, né? Porque a gente passa a infância, a adolescência inteira, né, lidando com um jeito de estudar bem dentro da caixinha, né? Então, porra, você tem apostila, você tem prova, você tem, né, uma metodologia e tal. Quando a gente entra na faculdade de arquitetura, que tem uma veia um pouco mais artística, a forma de estudar e o jeito dos professores te avaliarem é bem diferente. E eu tive um choque, cara, quando entrei na faculdade. Então, acho que o começo pra mim foi muito difícil. Eu demorei um ano aí pra conseguir entender isso e entrar no clima, sabe? Acho que no começo, pra mim, foi gritaria e choro e depois foi melhorando. Foi melhorando, É que é como se a subjetividade batesse a porta, né? Tipo, avaliação. Bom, se você estudar lá matemática, biologia, vai dar certo. Ali já, puta, cara, é outra pira, né? A arte, a história da arte, enfim, a avaliação do professor sobre aquele desenho abstrato que você nem entendeu o que você estava fazendo, né? Conceitos, né, e tal. Então é
bem complicado. E até as disciplinas, né, que são parecidas assim com as disciplinas que você tem no ensino fundamental, no ensino médio, tipo, por exemplo, história da arquitetura. É plausível você fazer uma relação com história, né, uma Sim. disciplina que você tem no ensino médio, mas o jeito de estudar é muito diferente, né? Eu acho que quando a gente está na escola, as coisas vêm muito mais mastigadas para você, né? E na Uhum. faculdade não, na faculdade você fica um pouco mais livre, talvez, assim, né? Para estudar do jeito que É. você quer, você não fica tão amarrado. E isso gera toda uma dificuldade também, né? Você precisa ir um pouco atrás da informação. Às vezes ela não Putz, chega com ali certeza. mastigadinha para você. Eu acho que esse é um ponto que você tocou que é importantíssimo. Você tem que ir atrás de muita coisa, né? Uhum. Às vezes o professor vai soltar um conceito, uma ideia, mas o restante você tem que buscar informação, ir atrás. Isso é uma coisa que é importante mesmo. Você fez 2 faculdades diferentes, como você falou. É a mesma coisa nas 2 faculdades que você fez. Tipo, você não se limita, você não. Se você se limitar ao conteúdo que é dado em aula, talvez você não vá tão bem, é isso? Com certeza, eu acho que sim. Agora, a primeira faculdade que eu comecei, eu acho que eles tinham uma abordagem um pouco mais prática no começo. Então, essa coisa que você comentou de muito abstrato, né, que às vezes estava um pouquinho difícil a adaptação. Na minha faculdade, a gente já começou com muito desenho, sabe? Parecia que era assim, eu já fui me empolgando desde o começo, sabe? Parecia que eles tinham uma abordagem um pouco mais prática no começo. Então, acho que esse começo do curso, eu concordo aqui com quem comentou que é bom e tal, e depois foi gritaria e choro, né? Mas, na verdade, assim, eu acho que eu tive, assim, bastante tranquilidade em relação à questão de gostar do curso, então, desde o começo, lógico, tinha os perrengues, né, muito trabalho, virar noite e tal, mas eu gostei, de maneira geral, sempre gostei bastante da faculdade, assim, sempre me interessei bastante, e sei que às vezes tem muito uma questão de sorte, assim, né, de, tipo, meio que gostei, e da maneira como estava sendo dado o conteúdo, eu fui me adaptando, assim. E até a turma que você entra, né? Às vezes também as relações interpessoais ali são importantes, né? Você entra numa turma ali, pô, que tem a ver com você, que te manda pra frente e tudo mais, assim, é mais fácil a adaptação. Nossa, com certeza, isso faz muita diferença, assim. E tanto que, por exemplo, até a galera aqui, né, falando sobre desistir e tal, né, eu digo assim, eu tava no segundo ano de faculdade, a turma que eu tava, putz, era fantástica, assim, a gente se dava muito bem, assim, né, era um grupo muito legal, assim. Mas talvez eu tinha certas dúvidas também se precisaria continuar na arquitetura, né, acho que as dúvidas permeiam sempre, assim, e daí, tanto que nesse momento do segundo ano, eu resolvi fazer um intercâmbio, né, para fora. E não fiz o intercâmbio da faculdade, do curso da faculdade, né? Foi para trabalhar, tipo, em outras áreas, fazer outra coisa. Mas eu acho que serviu muito para, tipo, sair um pouco da faculdade, assim, né? Expandir um pouco a cabeça e daí avaliar, né? Putz, será que eu gosto mesmo? Será que me faz falta? Será que eu tenho saudade do curso e tal, né? E eu acho que daí isso me fez refletir bastante, assim, até para ver outras coisas, outros tipos de arquitetura também, né? Depois que você começa a ser iniciado e tal na faculdade. E eu acho que também uma outra reflexão foi que, apesar de eu gostar bastante daquela turma, né, dos amigos que tava lá, eu pensei, putz, eu vou voltar pro intercâmbio para voltar para aquela turma, né? E nas conversas que a gente tinha com os colegas, vários ali tinham desistido nesse segundo ano, assim. Nossa, Tipo, vários amigos falaram, putz, eu não quero arquitetura, cansei, putz, sabe? E daí, de repente, aquele grupo de amigos que era super legal, não existia de mais. repente já não ia existir, sabe? Então, e aí até por isso que eu acabei trancando daí durante 6 meses a faculdade e tal, né? Acabei estendendo um pouco mais o intercâmbio, e aí mudei de turma, fui, né, troquei de turno, fui conhecer outras pessoas também, que daí, pô, também foi super legal, mas teve esse momento de separação, assim, né? Que foi um momento que várias pessoas acabaram desistindo do curso, assim, né? Eu tô lendo aqui um dos comentários aqui, ó. Olha só o conselho aqui da pessoa aqui, ó. Aproveita o início do curso, curta os amigos e familiares, porque depois é só ladeira abaixo com a vida social. Vixe, olha aí. Cara, não sei, cara. Minha faculdade inteira, minha vida social foi bem agitada. Pelo contrário ali, cara. Bom, com a família, tipo, não tinha tanto contato, mas mais porque eu não queria mesmo. Só queria saber dos meus amigos ali, cara. Mas é que eu acho que aqui talvez a questão é que tua vida social vai girar bastante com os amigos da faculdade, né? Porque os amigos fora, com a família, tipo, diminui bastante, né? Porque final de semana e à noite você tá estudando ou trabalhando, né? A arquitetura tem uma carga horária muito grande, né? Eu lembro que se não me engano, quando eu fiz lá, era a segunda maior carga horária da universidade. Assim,
medicina era o curso que tinha mais carga horária e arquitetura era o Olha só. segundo. Demanda muito de trabalho fora do horário da faculdade também e tal. Então era assim, só que, cara, eu, como sempre empurrei os trabalhos tudo com a barriga e fiz sempre na última hora, eu acabava tendo bastante tempo para ter uma vida social. Olha a dica do Gabriel. Então, se Tem você coisa que é quer melhor não. manter a sua vida social, né, você pode fazer isso, deixar tudo para a última hora, e daí você não vai poder precisar deixar de sair com seus amigos. É Olha aí, viável. boa dica aqui. Inclusive tem alguém que falou aqui, ó, enrole bastante, essa é uma ótima dica aí, Olha, então, segundo o Gabriel. casa comigo, né? Aham. É, Casa com a minha ideia, né? Pô, casa comigo. Né? não, você já é casado. Sim. Que mais aqui, ó? Aí, seguindo nessa linha da desistência, né? Ó, desista enquanto dá tempo, porque, olha, é difícil. Fuja dessa arapuca, não se matricule, só faça se tiver muito tempo. E mesmo assim é pouco, olha aí. É. O tempo aparece aqui de uma maneira constante aqui, né? Ah, essa aqui quer ver, ó. Compre uma tonelada de café expresso. Cara, esse aqui, puta, é o maior companheiro que você pode ter, né, cara? Não precisa ser expresso, pessoal. Não? Não, café Mas passado. Coca-Cola e energético, puta, tomei pra caralho. Aprenda a rezar. Tenha fé que um dia você vai terminar o curso. Olha aí. Ore mais e tenha um plano de saúde bom. A tua saúde vai pras cucuia, né? Então, galera se espiritualizando, né, durante o curso. Legal. Cara, sempre dá uma ajudada, né? Olhar pra planta, dar uma rezada, ajuda. Falando em planta, olha só. Imite a natureza e vá se acostumando a ter pouco dinheiro. Aqui, ó, essa aqui é boa. A máxima do Craque Daniel. Conhece o Craque Daniel? Não. Mas ele é o ator lá, que é o Daniel Furlan, lá do Choque de Cultura. Enfim, ele diz o seguinte: se você quiser, se você se esforçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir. Ou seja, foda-se. Pois é, então. Mas quem não arrisca não petisca, né? O pessoal se esforça. Mas agora aqui tem uma frase aqui que uma pessoa comentou o seguinte: se não tem o dom, desista. Tá? Poxa, mas aí? E aí gerou uma discussãozinha no grupo lá, porque é o seguinte... Você teve que banir alguém do grupo? Não. Tá. Não, foi uma discussão saudável. Tá. Uma troca de ideias. Beleza. Que a pergunta é a seguinte: se você não tem o dom, desista. Mas a arquitetura, Gabriel, você acha que é uma questão de dom? Você acha que a pessoa tem que ter o dom para ser arquiteto? Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Não, acho que não. Eu acho que existem pessoas que têm mais facilidade, né, nessa ou naquela área, né? Mas não que não seja uma coisa que você possa aprender, sabe? Eu acho que pode muito bem uma pessoa ter mais facilidade, né, em visão espacial, né, entender dons artísticos, né? Eu acho que a pessoa pode ter uma série de dons que favoreçam a prática da arquitetura, mas também, cara, se o cara não se esforçar, não for atrás, ele não vai evoluir com esses dons, não vai pra frente de qualquer forma, sabe? Eu acho que vale muito mais a pena um cara... esforçado, sabe? Tipo, que vai atrás do negócio, e eu acho que esse tipo de gente tem muito mais futuro em qualquer área, não só em arquitetura. Eu não acredito muito nessa questão de dom, sabe? Eu acho que, independente da facilidade que você tem ali, você pode evoluir. Se o cara for burro, realmente, daí fica difícil pra qualquer coisa, né? Mas o cara tendo o mínimo de inteligência ali, vai pra frente, cara. Vai, né? Você concorda comigo? Eu concordo plenamente. Eu acho que quando a gente resume a questão de dom, é como se você nascesse com aquilo ou não, né? Eu acho que a gente tira muito mérito do esforço da pessoa, da dedicação que cada um pode empenhar, assim. Eu lembro de uma conversa que a gente até fez em entrevista com o Francis Ivamura, que é arquiteto, e a gente falou sobre desenho à mão. E daí o desenho, né, que tem muito esse caráter artístico, assim, fala, e aí, cara, você acha que desenhar é dom? E daí ele falou, cara, olha, eu desenho desde os meus 5 anos de idade, todo dia eu desenho, quando vou viajar eu gosto de desenhar, quando eu tô fazendo arquitetura eu desenho, tipo, sabe, diariamente eu perco diversas horas desenhando. Aí a pessoa vem e diz assim, nossa, mas você tem o dom de desenho, né? E ele fala, porra, assim, eu desenho pra caralho, né? Eu me esforço muito pelo desenho. E por isso que há um resultado de conseguir desenhar, tipo, de uma maneira legal, de, né, ter noções de proporções, de coisas, de conseguir desenhar super rápido, assim. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o esforço e a dedicação que a gente consegue imprimir a qualquer atividade, e a arquitetura também,
para você melhorar dentro daquela área, né? Exato, e acho que quando ele começou com 5 anos, nem era um esforço, né? Ele fazia porque ele naturalmente gostava daquilo, né? Sim, Então é muito fácil depois chegar com 18 anos e falar, pô, não, você tem o dom, né? Tudo bem, só que, pô, o cara desenha desde os 5, né? Eu acho que não é exatamente um dom, é uma prática que ele teve é, porque ele gostava do negócio, né? Talvez a exato. mágica toda aí seja você gostar do assunto, né? Exato, exatamente. Porque daí você acaba se dedicando mais àquilo lá por próprio prazer, né? É o que dizem, né? Sabe o que eu vou falar, né? Mas olha só. Tenha, né? Como é que é? Trabalhe no que você gosta e não trabalhará um dia sequer. Tá? Olha só. Aqui a gente fala diferente, né? Aqui a gente fala trabalhe no que gosta e acabe com o seu hobby. Eu acho que é mais fácil. Né? Transforme o seu hobby em trabalho e não se divirta nunca mais. Exato. Mas Legal. não, mas eu assim, eu acho que não é questão só de dom. Então, se dedique, se esforce, que eu acho que é possível para qualquer um fazer, né? Eu acho que, lógico, que conforme a gente vai estudando, se dedicando e as coisas, tipo, se tira nota, as coisas vão dando mais certo, é evidente que você se empolga muito mais, né? Então, mas não desista porque, eu não tenho dom, né? Eu acho que isso não é uma desculpa, digamos, né? Mas isso a gente já falou em outras ocasiões, assim, quando a gente, pô, quando tem 5 anos, por exemplo, tá desenhando, sua mamãe, seu papai sempre fala, pô, como você desenha bem e tudo mais, tal, você cresce com aquele negócio lá. Só que quando você entra na faculdade, você vê que tem gente que entrou lá que desenha pra caralho, sabe? Então é natural, às vezes, você se sentir um pouquinho diminuído quando você compara ali o seu desempenho, né, principalmente nessas questões de desenho ali com seus coleguinhas. Mas, É. cara, calma, cara. Pratique mais ali e tal, que você chega lá também, né? E arquitetura também não se resume a desenhar, né? As pessoas ali às vezes chegam na faculdade sabendo desenhar pra caralho, né? E te assustam um pouquinho, mas a arquitetura não se resume a isso. Tem uma série de outras qualidades aí que tanto você quanto o desenhista aí vão ter que aprender na faculdade também. Exatamente. Ótimo conselho, Gabriel. Parabéns. Muito obrigado. Então tá. Bom, acho que é isso a questão da desistência, hein? Isso aí. Passamos? Não desistimos da faculdade? Então vamos pra frente. Então vamos para as dicas práticas aí, Gabriel. Vamos para as dicas práticas, né? Uma coisa muito comum na faculdade de arquitetura é fazer estágio. Né? Em muitas faculdades, o estágio ele é uma exigência da faculdade para você se formar, faz parte da educação complementar do curso. Né? Então é uma prática muito comum entre os estudantes de arquitetura dividir o tempo fora da faculdade entre estágio e as atividades ali, os projetos que você tem que fazer para a faculdade também. Então, acho que para começo de conversa, o estudante de arquitetura ele já cai nesse desafio de gerenciar o seu tempo fora da faculdade, né? Uhum. A arquitetura exige muitos trabalhos ali, né, fora do horário letivo, e também te obriga a fazer o estágio. Então, acho que esse é um desafio comum à grande maioria dos estudantes de arquitetura. Tá? Então, vamos ver o que os nossos conselheiros aí falaram sobre o estágio. O primeiro ali, muito bacana, muito rápido, muito sucinto, faça estágio. Né? Olha lá, categórico, faça estágio desde o começo, faça estágio em obras, tente estagiar em diferentes áreas, inclusive fazer pesquisa para conhecer o máximo possível da atuação, saber aquilo no que você se identifica e aquilo no que você não curte. Né? Então, o curso de arquitetura ele abre um leque muito grande para a atuação profissional depois. Né? Você pode trabalhar com projeto de arquitetura, você pode trabalhar com projeto de interiores, você pode trabalhar com urbanismo, com obras. Você pode ir para a área acadêmica, né? Ser professor, ser pesquisador, tudo. Uhum. Você pode ter um podcast. Né? Olha só. Então, assim, são infinitas as áreas nas quais um bacharel em arquitetura pode trabalhar. Então, eu acho que eu concordo aqui com o pessoal. Assim, a faculdade, ela forma profissionais, mas ela muitas vezes tem um caráter muito acadêmico, né? Então, você tem que ter essa prática profissional para você realmente entender como que é o dia a dia do arquiteto e também para você ver se você gosta do dia a dia do arquiteto. E fazer estágio em diferentes áreas, eu concordo aqui com o nosso conselheiro aqui, ela te possibilita verificar aí o que você gosta e o que você não gosta nesse leque profissional. Porque isso que você falou, como tem várias áreas de atuação que a gente pode depois de formado, né? O melhor jeito de você saber se você gosta ou não é você praticar, né, digamos. Se você, faz estágio em obra, adorei a obra, gosto de estar lá, é dinâmico, né?
puta, achei uma merda, volto sujo todo dia, É. difícil lidar com o pessoal, né? Vou trabalhar no escritório pequeno, no escritório grande, trabalhar em órgão público. Eu acho que cada uma dessas atividades, elas vão te trazendo uma experiência e um acúmulo, né, de situações que fala, putz, isso eu gosto, isso eu não gosto, né? E isso é importantíssimo depois para a decisão da tua vida profissional, né? Você começou a fazer estágio em que época da faculdade, Cazu? Cara, eu comecei no primeiro ano. No primeiro ano. E você acha que foi muito cedo ou não? Eu acho que não, cara. Como você falou no começo ali, eu não ganhava nada, né? Nesse primeiro ano, até porque eu não tinha experiência nenhuma. Então surgiu uma oportunidade de uma amiga da minha mãe que estava abrindo um escritório, e aí, quer vir aqui? Venha, né? E fui. Falei, legal. Ela me pagava lá o vale transporte, e eu pelo menos conseguia vivenciar um pouco um escritório, sabe? Que era uma coisa que até então eu não tinha tido a oportunidade, né? Então a gente entra na faculdade de arquitetura e eu nunca tinha visto um escritório de arquitetura, né? Aham. Então eu acho que já nesse primeiro ano eu já vi assim, como é que funciona, né? O que era um levantamento, como é que organiza um escritório, como é que ela lidava com os clientes, né? Então, mesmo que eu não estivesse ganhando dinheiro, eu estava aprendendo muito naquele momento, assim. Então, eu acho que, assim, né? Eu acho que fazer desde o começo tem uma importância muito grande, assim. Eu comecei a fazer estágio no segundo ano, né? No meio das férias, assim, tipo, entre o primeiro e o segundo ano de faculdade, ali nas férias, eu comecei a fazer estágio. Inclusive, fica aí também mais uma dica aqui para os estudantes de arquitetura. Nesse período de férias, às vezes é difícil para os escritórios de arquitetura conseguirem estagiários, porque na faculdade ali é um ambiente, né, que os escritórios de arquitetura podem buscar os estagiários, né, e não tá tendo aula, então esse ambiente fica meio em stand-by. E também, cara, tipo, a galera tá na praia, a galera tá curtindo, a galera, né, não tá na cidade. Então, às vezes a gente tá procurando estagiário e não tem, né, disponível no mercado. Então é uma época bacana aí para você tentar procurar. É verdade. Além do que mostra, pô, vontade, né? Pô, o cara quer trabalhar nas férias, cara, Sim. já tem um ponto a mais, né? Pouca gente quer trabalhar nas férias, então é comum, assim, ter um pouquinho de dificuldade, assim, de arranjar mão de obra nesse período. Então você pode se destacar nesse período. E eu comecei, então, o primeiro ano, como eu falei, foi um pouco difícil para mim ali, eu demorei um pouco para entender, e era muito subjetivo, né, o primeiro ano para mim na faculdade. Então, quando eu entrei no estágio, que eu comecei a vivenciar o dia a dia do arquiteto, eu falei, porra, legal, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer mesmo, gostei. Olha só, cara, que legal. Foi legal. E daí, quando a gente começou o segundo ano, no segundo ano a gente tinha disciplinas de projeto. E como eu já tinha começado o estágio, eu acho que eu pude aproveitar mais logo no começo essas disciplinas do projeto, porque eu já tinha tido um contato prévio, sabe? Então, acho que, no segundo ano eu vi que realmente era isso que eu queria e o estágio me ajudou bastante nessa percepção. Então, eu legal, realmente recomendo bastante aí fazer estágio. Eu cara, ganhava R$2 por hora. Não tinha vale transporte. Não tinha, você vê. Não, Gastava tudo no transporte. Você, em compensação, tinha vale transporte, né? E não ganhava. Não ganhava nada. Exato. Mas é o começo, né? Acho justo que quem for fazer estágio, o escritório pague, né? Mas, Sim, caso não tem que tenha, pagar. tudo bem. Mas também às vezes vale a pena, vai lá, fica um mês no escritório, qualquer coisa, mas pelo menos aprenda, né? Eu acho que surgiu oportunidades para poder entrar dentro dos escritórios é sempre uma boa, assim, eu acho que sempre tem coisa para se aprender lá. Tem outras aqui, ó, que diz o seguinte, ó, que também vai nesse lado aqui, ó, se esforce, faça freelas na área que se identifica, estágio não remunerado vale a pena sim. Olha aí. Então isso que a gente falou também. Sempre que possível, visite obras, papel aceita tudo. Isso. E é um campo que o projeto em campo que o projeto se materializa. Olha aí. Palavra difícil. Materialização, hein? É verdade, cara. Eu acho que na faculdade de arquitetura a gente fica muito preso nesse negócio de fazer projeto. E é o que o nosso conselheiro aqui falou. O papel aceita tudo. E eu acho que essa vivência de obra é muito importante. Por mais que você não tenha a intenção de trabalhar com obra, visitar a obra regularmente faz com que você entenda melhor o projeto que você está fazendo. Né? Acaba entendendo melhor a arquitetura, né? E a representação gráfica também, né? Os elementos construtivos. Não, porque isso que você falou assim, é muito abstrato, né, a faculdade ali, aí você fala, faz um detalhe do, sei lá, do encaixe aqui
do corrimão. Vamos supor um detalhe simples, um detalhe de corrimão. Cara, se você vê ao vivo, você já entende o que que é, né? Então muda completamente a percepção, né? Então, E até coisas que a gente não tem oportunidade de ver, né? Corrimão você vê, né? Na rua, assim, você vê corrimãos. Mas, tipo, porra, uma laje sendo concretada, né, cara? Um forro sendo colocado. A gente, às vezes, quando tá no começo da faculdade, a gente não sabe o que tem em cima do forro, né? é verdade. Então, tipo, a gente tem praticamente uma arquitetura pornográfica, né? Você vê a arquitetura sem roupa. Caralho, cara, olha esse termo, gostei, hein? Então, na obra ali, Uma arquitetura despida. Na obra você tem a oportunidade de ver esses nudes da arquitetura, né? Então, vale muito a pena, cara. Ai, depois dessa, hein? Meu Deus. Sobre o visitar obra, você tiver um pouco de curiosidade, né? No sentido, cara, tá passando numa obra, viu, gosto, pô, chega lá, pô, tenta visitar, sabe? Às vezes rola, assim, você... Cara, ou de repente você tá passando lá e fala, pô, posso ajudar? Vamos, me ajuda, posso colocar uns tijolos aí? Depende aí, cara. Vai durar meia hora a tua participação. Ai. Não, mas acho que visitar a obra é fundamental. E isso do estágio, só para concluir também, que você falou, é uma atividade complementar. Então, isso é importante frisar, porque a faculdade vai te dar alguns conhecimentos e ela entende também, a faculdade sabe que na grade é preciso ter o estágio. Então, o estágio é ultra necessário para isso, né? Então, faça, não deixe de fazer, quanto mais você fizer, melhor. É isso aí. Tem alguns outros aqui dos nossos conselheiros aqui, ó. Procure fazer projetos para clientes. E o outro é se esforce, faça freelas, buscar formas de trabalho, assim, sabe? Se você não arranjou um estágio, né? Pô, procura fazer um freelance online e tal, né? É importante a gente falar que, assim, que muitas vezes o trabalho do estagiário, né, nos escritórios de arquitetura é fazer desenho, é mexer com softwares, né? A gente vai falar de softwares aí mais para frente, assim, mas se você pode fazer esse trabalho presencialmente, você também pode fazer esse trabalho remoto, né? Então, mesmo que você não arranje um estágio formal, daqueles que você pode falar na faculdade que você está fazendo o estágio, cumprir as horas necessárias aí, às vezes você consegue um freelance, um trabalho informal aí, que acaba valendo também para a experiência profissional. Acho que vale a pena, sim. Verdade. Estude bem a legislação na cidade onde pretende trabalhar, plano diretor, lei de zoneamento, código de obras e outras posturas, legislação ambiental urbana, sistema de aprovação de projetos, esse tipo de coisa. Na faculdade, a gente sempre buscou assim trazer alguns parâmetros, né, para fazer os projetos, né? Esses parâmetros, eles são baseados nas leis de uso do solo, né? Então, o professor dá um terreno para você fazer o projeto, ele vai te falar quantos andares você pode construir, quanto do lote que você pode utilizar, mas no estágio você pode vivenciar isso na prática, né? Às vezes, para a gente fazer o projeto acadêmico lá na faculdade, são feitas uma série de concessões ali para facilitar um pouco a vida do aluno. E é legal que no estágio você pode ver os problemas reais ali acontecendo, né? E se você vai trabalhar mais para frente no mercado imobiliário, você tem que ter esse conhecimento todo, esse traquejo, né? Como ele falou, assim, sistema de aprovação em órgão público. O estágio também te ensina muito a respeito disso. Então tá aí mais uma função aí do estagiário, né? No crescimento, né, intelectual ali dos alunos. Tem uma coisa que eu também assim, falando dessa parte de legislação e tudo, assim, né? Que, por exemplo, às vezes no estágio eu pensava assim, cara, mas tem que conhecer muita coisa, né? Para poder ser arquiteto, tipo, porra, além do desenho, da parte técnica e tal, daí você tem que entender legislação, tem que entender sobre os materiais, sobre custos, enfim, uma série de coisas, e aquilo para mim era muito nebuloso, assim, eu falava, caraca, meu, é muita coisa que a gente tem que estudar e tal, para na hora de desenhar, né, tipo, é muita informação, assim. E eu acho que uma coisa que tem que estar em mente é que, assim, é bastante informação, é um trabalho que exige muito conhecimento técnico, muita vivência profissional também, mas que aos poucos você vai criando essa carga, né? Então, assim, você vai estudar a legislação, beleza, dessa cidade, você vai entender como é que funcionam os parâmetros, né? Legal. Vai entender depois sobre materiais, aos poucos você vai entendendo sobre custos, né? Sobre as relações com os outros profissionais, sobre as relações com os clientes. Então, assim, eu acho que meio que aos poucos, né?
vai entendendo cada uma dessas coisas, sedimentando o conhecimento e aí conhecendo mais coisas, né? Aprendendo mais coisas. Então, entender também que é um processo contínuo, assim, mas devagarzinho você vai aprendendo cada coisa, né? Só para não se assustar e entrar em pânico, assim. É por isso que você sempre fala, né, Caso, que você só vira um arquiteto pleno mesmo com 40 anos, né? É o que dizem aí as teorias. 40 anos, então tá. Falta pouco, Gabriel. Um dia. A gente chega lá. Beleza. Bom, acho que é isso. A gente também, só para lembrar, a gente fez um episódio sobre nossas experiências de estágio, né? Então, depois quem quiser tem nossos perrengues lá, mais aprofundados, assim, mas que a gente também compartilha um pouco mais de histórias lá. O episódio número 12. Faz tempo, hein? Primeira temporada do Arquipapo. Então tá lá, tem muita história engraçada lá, né? Puta que eu pariu. Tem umas coisas que a gente se arrepende, inclusive, de ter contado, né? Talvez não ouça esse episódio. Como eu falei, então, a faculdade de arquitetura é um dos cursos que tem a maior carga horária. Então, cara, é uma infinidade de disciplinas, né, que a gente tem que lidar. Disciplinas teóricas, disciplinas práticas, disciplinas relacionadas à arquitetura, outras ao urbanismo. Tem até aquelas disciplinas que a gente tem que fazer conta, né? Porra, imagina. Nossa, é um absurdo essa. Um absurdo. Então vamos ver aqui o que os nossos conselheiros falaram a respeito de como lidar com essas matérias, com essas disciplinas. Vamos lá. Vamos lá. Estude bastante. Porra, excelente conselho. Olha aí. Parabéns, ótimo. Não tá errado. Não tá errado, exato. Faça a optativa de design de interiores. Cara, eu nem tinha essa optativa. Não tinha, né? A faculdade que eu fiz ignorou completamente essa parte de design de interiores. Tem que... Eu acho assim, mesmo que você não vá trabalhar, se você fizer a optativa, pelo menos você sabe, putz, não gostei, né? É mais um ramo, né, de arquitetura que você pode trabalhar. Muitas faculdades, isso daí não é optativa, né? Tem na grade curricular mesmo, eu acho bem importante. Porque assim, também é dos ramos de atividade que eu acho que grande parte dos arquitetos trabalham, né? Sim. A parte de interiores, assim, absorve bastante mão de obra, né? É um mercado de trabalho bem grande, não tem por que você ignorar esse mercado de trabalho. Se não faz parte da sua grade regular, faça sem optativa. Se não tem optativa, procura um curso fora, né, cara? Tem diversos cursos de design de exteriores aí nas maiores cidades do Brasil. Fazer iniciação científica. Olha lá. Você fez, Cazu? Cara, não fiz. E sabe que eu acho que é uma das coisas que eu me arrependo, eu acho. É mesmo? Eu também. Eu me arrependi de não ter feito, sim. Assim, bom, você até inclusive agora é um mestre, né, Gabriel? Sou um cidadão com uma outra categoria que merece um outro respeito. Mestre em engenharia, olha só que coisa. Daí perde um pouco, mas... Mas assim, eu acho que dentro daquilo que a gente comentou sobre, tipo, explorar diversas atividades ou tipos de projeto, de escritórios que você pode atuar e trabalhar, ramos da arquitetura, eu acho que essa parte de iniciação científica seria muito interessante, assim. Eu talvez não tinha muito conhecimento, não fui atrás na época, assim, mas eu acho que seria bem interessante, assim, pelo menos ter um pouco de contato com isso, né? Pra ver, explorar, ver se gostava ou não, assim. Eu acho que isso é uma parte que talvez eu gostaria de ter feito, assim. Eu senti falta de ter feito isso quando eu estava me candidatando para o mestrado, né? Era uma das coisas que contava lá. Quando você se candidata para um curso de mestrado, muitas vezes você não conhece os professores que estão disponíveis ali para te orientar. E pior, esses professores não te conhecem, né? Eles não sabem se você é um bom aluno, se não é. E ter feito uma iniciação científica conta muito a favor, porque o pensamento científico é muito diferente do pensamento de mercado, né? Do pensamento profissional. Então, quando você se candidata para uma vaga de mestrado, não vou dizer que não conta você falar da tua experiência profissional, mas isso não garante ao pessoal que está fazendo a seleção que você tem conhecimento do pensamento científico, né? Que você sabe como que funciona um trabalho acadêmico, né? Um desenvolvimento acadêmico, um pensamento científico. Então, você ter feito isso na faculdade dá um pouco de garantia que você já teve um contato com isso, né? Então, acho que te auxilia também para você ver se é uma coisa que você gosta e também, se você gostar, é uma carteiradinha ali que você pode dar quando você está buscando uma vaga de mestrado. Então, acho que vale... Olha a dica aí. Vamos lá. Nossos conselheiros aqui que falaram sobre disciplinas da faculdade.
Para quem estiver no primeiro ano, olha lá, você que começou agora. Uhum. Maquetes se faz antes do projeto. Ai, 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 ai. Não tem que ser bonita, tem que te ajudar a entender a sua ideia e indicar possíveis problemas e soluções. Leia o livro do Paulo Mendes da Rocha, Maquetes de Papel. E aí, Gabriel? Então, olha aqui, ó. Olha, esse conselho, cara, o nosso conselheiro está coberto de razão. Eu não pratiquei esse conselho durante a vida inteira da faculdade. Fiz tudo errado. Fiz tudo errado, porque o que acontece, né? O estudante de arquitetura, às vezes, ele faz a maquete porque é obrigatório, né? Pra não perder ponto. Pra Vamos não falar perder direto. É pra não perder ponto. Vale quanto, professor? Quanto vale a maquete? Um ponto. pontinho. Ah, então foda-se. Né? Então, tipo, porra, o cara resolve todo o projeto dele no AutoCAD e no SketchUp, né? Ou no Revit, sei lá qual software lá, enfim, resolve tudo no computador e daí chega no final, puta, tem que fazer a maquete, puta, que merda essa maquete, não sei o que, e faz ali, tipo... Cacete de agulha. Daí o cara acaba fazendo das 4 às 6 da manhã na véspera da entrega, assim, né? E a maquete fica uma porcaria, não ajuda em nada, só consome o tempo do aluno. E o que o nosso conselheiro falou aqui é verdade. Tipo, o objetivo da maquete não é ser aquela maquete de ponto de venda do mercado imobiliário, sabe? Uhum. O objetivo da maquete é te auxiliar no processo criativo. Não é vender o seu projeto para o comprador do apartamento lá, sabe? O professor, ele quer ver se você utilizou a maquete para entender o espaço, né, para auxiliar no seu método criativo. E a maquete também pode ajudar o professor a entender o seu projeto, né? Uhum. Mas o teu professor não é um leigo. Você não tem que fazer aquela maquete toda rebuscadinha, toda mostrando todos os tipos de acabamento, sabe? Que é a mesma maquete que a gente vê no mercado imobiliário, que essa sim é feita para leigo. O teu professor, ele é um profissional. Ele quer usar a maquete também para entender as soluções que você tomou, para entender um pouco da espacialidade, né? Então, é muito importante esse conselho aí, né, do nosso conselheiro, o jeito que o aluno encara a maquete. Às vezes o aluno não entende bem a função primordial da maquete. E eu acho que o livro que citam aqui, que é o do Paulo Mendes da Rocha, né, que é Maquete de Papel, ele tem essa pegada de fazer a maquete rápida, né? De ser simples assim, muito para entender a volumetria e a composição disso, né? Então, eu acho que é olhar sobre essa ótica de que a maquete estar antes para poder ajudar nas soluções talvez seja interessante. Eu acho que também, assim, tem uma questão, não sei como é que, depende muito da faculdade, dos professores, mas também não havia muito, assim, não havia, né, na minha experiência, o incentivo de se fazer a maquete antes, né, como processo de aprendizagem. Eu acho que não existia muito essa metodologia, sabe? Então, no final das contas, acabava todo mundo deixava a maquete para o final, né? Mas eu acho que ela tem uma função muito importante mesmo no começo. Porque assim, tipo, a gente aprende lá a mexer nos softwares lá no primeiro ano, assim, e muitas vezes o software ali, ele tipo, supre essa necessidade imediata de visualização espacial. Bom, mas eu acho que assim também, tem que... Vai um pouco de cada um como quer lidar com a maquete, né? Eu acho que tem gente que gosta e tá ali e se envolve naquilo, e tem gente que não curte, assim. Eu acho que também a gente vê profissionais que usam maquetes, né, na vida profissional, e gente que não, assim. Sim, então, sim. Eu lembro de um cara na faculdade, assim, que o cara era um dos alunos mais fodas, assim, que tinha, e ele também tinha maquetes incríveis, assim, e ele trazia cada ideia diferente, assim. Então, eu lembro que ele fez uma vez um projeto de uma casa, e era uma casa, né, que tinha, sei lá, uns 3 pavimentos, assim. Então, o corte seria interessante de ver. Cara, e ele pegou uma maquete em que ele colocou uma dobradiça, tipo de porta, assim, e a maquete se abria em corte, cara. Uau! Porra, era animal, cara. Eu falei, cara, essas maquetes móveis eu pagava pau pra galera que fazia, cara. Negócio que, negócio fantástico. sem tira mal, né? Então, assim, aí você entendia, sabe? O professor, porra, o corte, tudo, sabe? Porra, é fantástico, assim, cara. E faz parte um pouco da história que você quer contar do projeto, né? Eu acho que isso também é interessante, assim, como é que você quer abordar um pouco o convencimento do professor em relação ao teu projeto, também eu acho que ajuda, de alguma maneira, pode ajudar também.
Vamos lá. Nosso conselheiro escreveu aqui, ó. Pesquise muitos projetos de referência e entenda o que rola na arquitetura e no urbanismo contemporâneo. Olha lá. Cara, importantíssimo isso, sim. Eu acho que assim, a parte de referências é a parte mais importante de toda a arquitetura, cara. Eu também acho. Você, não tô conseguindo ter criatividade. Cara, para tudo e começa a ver imagem, cara. Começa a ver projeto, começa a ler planta, começa a folhear livro, sabe? Ver Pinterest, tudo, cara. Você tem que... quanto mais informação você botar na tua cabeça, pode ter certeza que você vai ser mais criativo. Então, a referência é super importante. E eu acho legal ele colocar aqui, ó, arquitetura e urbanismo contemporâneo. Eu acho que isso também é uma parte super importante de estar atualizado, entender o que está sendo feito, né? Para que a arquitetura responda de maneira mais contemporânea também, né? Então, eu acho isso fundamental, cara. Então, por exemplo, o teu professor passa lá um projeto novo lá, vocês vão fazer agora uma escola, por exemplo. Ele vai te dar ali algumas referências, né? Talvez ele mostre algumas imagens de algumas escolas que ele acha legais ali para você estudar e aprender e tudo mais. Mas eu acho legal, cara, eu acho super saudável você chegar em casa e, cara, ver infinitas referências daquele projeto que você vai estudar. E mais do que isso, assim, cara, tipo, veja escolas, né? Esse é o nosso exemplo. Veja escolas com vários estilos diferentes, de vários tamanhos, e tente buscar quais são as semelhanças de tudo isso ali, sabe? De todos os exemplos que você pegar, né? Então, tipo, você pega uma escola lá, com uma forma regular, quadradona, super, assim, fácil de entender e tal, não sei o quê, e daí tipo, você pega uma outra escola feita lá na Noruega, toda desconstrutiva e tudo, uma forma toda maluca e tal. Pega essas duas escolas, o que elas têm em comum? Né? Porque com isso você vai começando a perceber quais são os pontos importantes para você absorver nesse projeto que você está fazendo, sabe? Você vai começando a ver quais são os pontos em comum dos diversos arquitetos, que obviamente são os pontos que não pode deixar faltar ali, né, no teu projeto. Eu falo isso não em questões formais, assim, mas em questões assim, tipo, de você estudar o programa, sabe? Ver como que as áreas se relacionam, ver como que os fluxos, né, se dão dentro dos edifícios, sabe? Então, realmente, cara, eu acho super importante, super pertinente. E uma outra questão da referência, que é o seguinte, às vezes você vê uma imagem e você está prestando atenção na estética. Aí depois você vai ver o mesmo projeto e você está interessado mais na planta, né? Mais nesse fluxo que você falou. Então, a referência, apesar de você revisitar o mesmo projeto, você está atento a diferentes aspectos daquele projeto. Então, ou às vezes você está prestando atenção no entorno, na relação com o entorno, ou às vezes no próprio jardim, para um projeto de paisagismo, né? Então, esse ver e revisitar também os projetos é super importante, né? Então, vale a pena. Eu acho que a gente adota isso depois na vida profissional, né? Que é fundamental, assim. A gente vai fazer qualquer projeto, a gente tem que buscar informação. Na faculdade, às vezes parece que o professor está te obrigando, né? Vá lá pesquisar, me traga 10 casas, me traga 10 escolas, me traga 10 aeroportos. Porra, que saco fazer isso. Mas você vai entender que na vida profissional essa é a parte mais importante. Né? Você não vai tirar nada do nada, você não vai ser genial, brilhante, sozinho, você fica olhando pro teto. Claro. Então, você tem que bombardear a tua cabeça de referência e com isso você vai se tornando um profissional melhor, com certeza. Isso aí. Nosso conselheiro escreveu assim, ó, saiba análise estrutural para não ser sacaneado por engenheiros civis. Cara, tem um aspecto aqui de alguém que sofreu, né? É uma frase de alguém que que foi sacaneado aqui, cara. Cara, eu acho que, cara, é interessante, assim, você ter realmente uma ideia ali, assim, de como que funciona a estrutura, né? Seja estrutura de concreto, de aço, de madeira, enfim, a estrutura que você for trabalhar. Mas assim, não sei se, tipo, sacaneado por engenheiros, eu não, sei lá, não tive muito essa experiência negativa, assim, com engenheiros civis. Mas, de qualquer forma, eu acho importante, sim, para você ter uma ideia, assim, sabe, de como que o engenheiro civil vai solucionar o teu problema estrutural. Porque se você fizer um projeto completamente fora da realidade, quando o engenheiro civil chegar lá para colocar a estrutura de concreto, ele vai causar uma interferência gigantesca no projeto, sabe? Então, tipo, você tem que ter uma mínima ideia, assim, de quais os vãos que você precisa respeitar, né? Quais as espessuras de laje para você, né, saber qual que é o teu pé direito, saber quantos degraus vai ter a tua escada, né? Você tem que ter umas ideias básicas para você poder começar o teu projeto. Se você está na faculdade, você não sabe isso,
Pô, chama teu professor de estrutura ali, cara, né, fora da disciplina de projeto, troca uma ideia com ele, você daí vai apresentar o teu projeto, cara, tipo, um pouco mais pé no chão, sabe? Eu ouvi, faz umas 2 semanas, de um engenheiro muito antigo, muito conhecido, muito respeitado aqui da cidade, que na visão dele, os arquitetos mais novos, eles não têm a menor noção de como que funciona a estrutura de concreto, sabe? E que esses arquitetos mais novos chegam para ele com uma volumetria que é impossível de ser respeitada pelo projeto de Aham. concreto, né? Nas Beira o palavras absurdo. beira o absurdo, exatamente. Nas palavras dele, ele falou que os arquitetos mais novos chegam com uma arquitetura cheia de fric-fric. O cara é muito engraçado. Daí faz aquela fachada toda cheia de inclinação, com umas vigas curvas, não sei o quê, e chega no térreo e não tem pilar nenhum. Como é que eu vou fazer aquela porcaria ficar de pé? Essas noções básicas, eu acho que tem alguns livros, né? Tem aquele do Yopanan Rebelo lá, que a concepção estrutural e arquitetura, tem algumas regras gerais também. Eu lembro daquele livro lá, o 101 lições para os estudantes de arquitetura, que a gente até fez um episódio, e ele fala assim, olha, sempre no começo, procure pré-lançar as estruturas. Você não precisa estar resolvendo, mas, sabe, indique algum, né, um Eixos. sistema estrutural, Hã? eixos, sabe, coisas que vão ordenar um pouco, para que você esteja compreendendo que aquilo para ficar de pé exige a estrutura e a estrutura vai fazer parte, né? Eu acho que foi até uma coisa que a gente comentou no episódio do Calatrava, né? Essa parte da estrutura. Então ela não pode estar desvinculada. Alguma coisa você precisa estar propondo, né? Até para que o engenheiro entenda as suas intenções depois para poder resolver o estrutural, né? Exatamente. Mas eu acho que na faculdade é um exercício interessante para você, isso que você falou de conversar com os professores de estruturas, e até os professores de arquitetura também têm algumas noções básicas, para que você sempre já esteja pensando sobre isso, sabe? Entender que isso é uma parte fundamental para que a tua arquitetura esteja de pé, né? Então é preciso estar lá. Muito bem. Nosso conselheiro escreveu um desabafo aqui, olha só. Esses dias precisei preencher uma planilha de orçamento e cronograma de obra para mandar para um consórcio. Eu não sabia nem por onde começar, porque eu só tive uma cadeira de orçamento na faculdade, muito básica. Ainda por cima, o pessoal do consórcio mandou uma tabela sem explicação nenhuma, dizendo o profissional saberá preencher. Enfim, me senti muito mal em não saber preencher a tal planilha. Cara, o que você acha aí, Caso? Pô, o orçamento é chatíssimo, cara, sério. Bom, eu não sei qual que era a complexidade do consórcio que ela estava participando, mas eu acho assim, na faculdade realmente a gente vai ter pouco dessa matéria, tanto de planilha de orçamento e cronograma de obra, e aí por isso que a gente volta na questão do estágio. As planilhas que eu mexi e que eu aprendi a mexer, tanto em cronograma quanto orçamento, foi tudo no estágio. Tipo, eu trabalhei num escritório que fazia projetos de arquitetura e gerenciava obras. Então, tinha todo um controle financeiro, físico-financeiro, né, assim, de controle da obra, que era, porra, muito legal, muito interessante. E aí, lá que eu aprendi tudo isso. E para mim foi uma coisa que daí revolucionou, assim, porque eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, cara, eu acho que eu tenho que fazer projeto de arquitetura, mas também executar a obra, sabe? Porque daí eu garanto lá que vai ser executado da maneira como eu tinha pensado, se tiver algum ajuste eu também faço e tal, enfim. E daí eu comecei a estudar mais sobre essas planilhas, sobre cronograma, e hoje, tipo, puta, adoro até mexer com planilha de orçamento e cronograma. Uau! Mas, sério? por incrível que pareça. Chega na parte do orçamento, assim, é uma parte que eu até me divirto, assim. Não. Sério, cara. Cara, pra mim essa é a pior parte, cara. Nossa, cara, acho muito chato isso daí. Mas assim, eu só aprendi a mexer assim com planilha orçamentária e tudo depois de formado, assim, né? Sempre com a ajuda ali, né, de alguns engenheiros que são especialistas nisso, tal, em orçamento e tal. Mas é o que eu tenho a dizer assim, tipo, cara, é que é um trabalho muito meticuloso, muito criterioso, né? E você tem que ter ali um raciocínio lógico ali que muitas vezes falta ao arquiteto, né? A gente é muito estimulado na faculdade a ter outro tipo de raciocínio, né? Mas eu acho que para quem gosta aí, sei lá, vai fundo, né? Não, e assim, depende do tamanho da obra, né? Então, assim, no meu caso, eu trabalho com projetos de interiores, né? Então, assim, a gente vai reformar um apartamento inteiro, digamos, um apartamento de 200 metros quadrados. Bom, vamos quebrar a parede, reformar a parte elétrica, hidráulica, revestimentos e tal. Então, eu
jogo tudo na planilha, quantifico, né, coloco todos os materiais e serviços que vão ter e tal. E eu acho, assim, é uma obra que eu tenho controle, né? Eu sei exatamente o que precisa ser feito, então eu me sinto confortável nessa situação. Agora, pô, você vai fazer um orçamento de um prédio, né? Você que trabalha com fórum, por exemplo. Porra, é uma outra escala, né? Tem diversos outros serviços que eu não tenho essa experiência, nunca toquei uma obra dessa magnitude, então, assim, me falta muita informação. E aí vai ser um pé no saco fazer esse orçamento, né? Então, acho que depende, assim, orçamentos e orçamentos, digamos. Né? Mas eu acho que realmente, cara, tipo, sabe, saber mexer numa planilha de Excel é importante, cara, sabe? É importante. Pra caralho, vixe. Né? Mesmo que você não vai mexer com orçamento, sabe? Porque eu digo assim, aquilo, acho que eu já falei em alguns episódios, mas, pô, fui fazer uma obra, uma das primeiras obras e tal, e aí achei que o dinheiro do cliente ia dar e não deu, sabe? E eu falei, puta que pariu, acabou o dinheiro na metade da obra, não terminou, ficou na metade lá. E você emprestou dinheiro pro cara a juros. Não, daí ele me mandou embora, mas... Mas o que acontece é o seguinte, então, eu falei, não, isso aqui pra mim é uma coisa essencial, eu tenho que saber quanto que vai custar a minha obra, porque senão eu não posso propor uma coisa pro cliente e ser totalmente fora da realidade, né? Então, e aí pra mim isso fez bastante sentido e daí por isso que eu também tomei gosto, digamos, por isso. Mas de resumo, eu acho assim, a questão de só ter tido uma matéria básica na faculdade, eu acho que normal, a faculdade provavelmente te deu uma base inicial, mas aí para se aprofundar nessa matéria tem que meio que ser por conta mesmo, né? É isso aí, também acho. Olha só, ainda com relação a essas dicas de como lidar com as disciplinas, nosso conselheiro escreveu o seguinte: menos é mais, e o menos bem feito vai te salvar muitas vezes. Olha aí, Gabriel. Porra, achou conselho de ouro. De ouro, né? Pô, deixamos pro final aqui esse conselho sobre disciplinas. E eu acho, cara, que tem uma verdade muito grande nisso daí. Às vezes a gente pira muito, cara, quer fazer uma coisa muito louca, muito criativa e que vai te dar uma trabalheira desgraçada. Vamos facilitar para você mesmo, sabe? Tipo, quando você estiver ali bolando o teu projeto na disciplina de projetos ali, pense no seu eu do futuro. Pense no trabalho que vai dar modelar tudo isso daí no SketchUp, fazer a maquete toda curva, toda maluca, fazer um corte doidão. Pense duas vezes antes de... Né? Não querendo tolir a sua criatividade aí, mas... Não, de maneira nenhuma. Você que avalia aí. Você que avalia aí. Né? Fica a dica aí do nosso conselheiro. Boa. Beleza. Vamos pro próximo tópico? Vamos! Então aqui, ó. O próximo item da pauta é sobre procrastinação e virar noite, Gabriel. Vamos ver, olha só. Cara, esse aqui é um tema bem polêmico aí. Polêmico não, mas que dá bastante pano pra manga e eu vou ler aqui, ó. Primeiro conselho diz o seguinte: não procrastine adiando o começo do trabalho só porque o prazo de entrega está distante. Aproveite bem as 42 horas. Olha, foi específico. As primeiras 42 horas. 42 horas aqui, ó, fundamental. Guarde este número depois de receber o trabalho. Seu maior recurso, o tempo. Não desperdice, Gabriel. As primeiras 42 horas são importantes, é isso? Pois é, que louco, mas né? Por que 42 e não 48? Então não espere, menos de 2 dias, acho que é isso. Esse que é a matemática. Entendi, deve ser. A psicologia, depois dos 2 dias, você larga os bets. Não, eu acho também, cara. Eu acho que assim, às vezes você vai começar ali a fazer o projeto, enfim, não tá muito por dentro ali do que você vai ter que fazer e tal. E realmente, cara, às vezes demora para entrar na tua cabeça a quantidade toda de informações que você tem que absorver para começar a fazer o projeto, né? Mas eu acho, cara, tipo, concordo com o nosso conselheiro aqui. Não se amarre a isso, cara. Mesmo que você, não entendeu direito o programa inteiro, não tá com tudo na cabeça ainda, não absorveu todas as informações, mas, cara, tipo, comece pelo básico, assim, sabe? Comece pelo terreno, comece a trabalhar, comece a modelar alguma coisa, comece a fazer um quadrado lá no terreno, sei lá, cara. Referência. É isso, olha referências, né? Comece de alguma forma, porque começar é difícil. Qualquer coisa, cara, não é só projeto. Começar é difícil. Depois que você começa, você se sente mais confortável pra continuar o pensamento, assim. Mas, tipo, pegar no tranco demora um tempinho, assim. Então, quanto antes você começar, mais fácil vai ficar. Com certeza. Então, seguindo nessa linha aqui, ele diz o seguinte, ó, não deixe acumular trabalho, durmam, não faça achando que é rápido porque não é. Né? Olha aqui, ó, isso aqui é a galera que virou aqui, ó. Não romantize virar noites acordados, sua saúde em primeiro lugar. No mais, aproveita a graduação.
Eu acho que isso é uma coisa que a gente já falou, assim, sobre o virar à noite, que a gente fez isso durante a faculdade, né, e tal, mas com um distanciamento agora, É. a gente vê que, cara, não é nada saudável essa merda. E eu lembro sempre do professor nosso, que foi o Emerson Vidigal, ele falou assim, cara, ele foi o primeiro professor que falou assim, olha, a gente fazia charrete, virava a noite de madrugada lá, fazendo os concursos dentro da faculdade e tal. E ele falou, puta, eu detesto essa ideia, né? Eu abomino essa ideia de incentivar os alunos a ficarem virando noite e de que isso é uma prática comum, né? Ele batia na tecla de que virar noite era uma falta de organização, Eu acho né? que é mesmo. Cara, ele tava completamente certo, assim. E eu fico pensando assim, cara, às vezes a gente tinha lá 8 horas de projeto em sala, né? Pra ter assessoria, pra poder trabalhar na sala de aula. E a gente ficava trabalhando? Porra, Não, não, né? não. Cara, a gente ficava na cantina, a gente, porra, vamos pro bar, vamos fazer outra coisa, sabe? Depois a gente vê o projeto. Então, assim, tinha um momento pra fazer o trabalho na faculdade, né? Pra você não deixar acumular. E a gente não aproveitava. Então, a faculdade é bastante? Sim. Mas também tem um pouco da nossa organização, né, pessoal, assim. Então, Assim, a gente falou aqui que tem a maior carga horária, a arquitetura tem uma carga horária gigantesca, a gente tem que fazer estágio, a gente tem muito trabalho para fazer fora da hora da faculdade. Acho que assim, a gente falou tudo isso e tudo isso é verdade, mas não é desculpa para você não saber gerenciar o teu tempo, né? Você tem que saber gerenciar o teu tempo e até saber gerenciar o teu jeito de trabalhar, sabe? Tornar o teu jeito de trabalhar mais eficiente para você conseguir trabalhar no tempo que você tem disponível. Eu concordo com isso que você falou. Virar à noite é coisa de quem não soube gerenciar o tempo, não soube trabalhar com eficiência e acaba prejudicando tanto o resultado final do trabalho quanto a saúde, né? Como o nosso conselheiro falou aí. E eu acho que tem um finalzinho da frase aqui que diz o seguinte, ó, não faça achando que é rápido porque não é. E isso é uma coisa assim que o processo de arquitetura, na minha visão, ele exige um amadurecimento das ideias. Então, assim, isso você começa o projeto, pelo menos você deu o start, você está ali vendo o terreno, pesquisando referências e tal. Aí você vai dar um tempo isso para assentar as ideias. Aí depois você volta no projeto. Então, assim, é um processo que exige de você pensar, refletir, analisar. Às vezes você passa 2 dias, está pensando em outra coisa, vem uma ideia, né? Então, se você deixa tudo para a última hora, cara, essas informações te geram um estresse, porque você não consegue produzir, porque você trava, porque às vezes o pensamento não vem, né? E é um processo de análise, assim. Então, exige um certo tempo para as coisas, para você conseguir surgir com as soluções, né? Agora, estragando tudo que a gente falou aqui, tem um comentário que diz o seguinte: faça os seus projetos sem deixar para a última hora. Assim você consegue ter uma vida acadêmica saudável. Aí, depois de tentar fazer isso, perceba que nem tentando se adiantar, você consegue entregar a tempo. E vire várias noites na última semana chorando e odiando a sua vida de qualquer jeito. Trágico, hein? Pois é, com essa aí. Com essa a gente finaliza os conselhos sobre procrastinar e virar à noite. Não, tem o último aqui que ele diz o seguinte: saia das redes sociais e vá estudar. Rede social Esse é o mais importante, cara. A gente fica. A rede social é complicado, cara. Pra quem já se formou, sai das redes sociais e vai trabalhar. Vai. Próxima categoria aqui: colegas estudantes. Colegas? Olha, vamos ver. Coleguinhas. Então, olha só. Nosso conselheiro falou: não perca tempo de picuinha com os colegas e os professores. Foque nos objetivos. A vida profissional começa dentro da faculdade. Faça o máximo de conexões possível. Puta que pariu, hein, cara? Muito cara? Verdade. Às vezes a gente realmente fica de picuinha. Pô, aquele professor lá tá querendo me sacanear, me deu nota baixa, não sei o que e tal. E porra, cara, de repente o escritório dele tá contratando, né? Exatamente, vai saber. Tem que olhar os nossos colegas, os nossos professores com uma visão estratégica. Né? Despersonalizar as coisas, né, cara? O professor tá lá pra ensinar, né, cara? Não tá lá pra ficar te dando mijada nem nada, cara. Ele nem sabe quem você é, né? Então, ele não fez por mal, sabe, cara? Muitas vezes o teu projeto tá ruim mesmo. Eu sei que às vezes a gente se apega muito às nossas ideias e acha que o nosso filhinho lá é o mais bonito do mundo, né? Mas a gente tem que ouvir a voz da sabedoria, né? O professor, via de regra, sabe mais que você. Com certeza, cara. Humildade, né, cara? Humildade, hein? Mas eu acho que, assim, essa aqui também, a vida profissional começa dentro da faculdade, isso é importantíssimo, porque tanto essas relações com os professores quanto com os colegas, muitas sociedades vão surgir da faculdade, muitas indicações para estágios, muita indicação para projetos, para empregos. No futuro, cara, vem muito dessas suas relações. Então, cara, é importantíssimo, assim, manter uma relação saudável com as pessoas, né? Então,
Isso é fundamental, isso faz muita diferença depois na vida profissional, cara. Às vezes você está fazendo faculdade, cara, numa cidade que não é a sua cidade natal, né? E você não conhece ninguém lá. E para quem que você É. vai pedir uma indicação? Ou para quem que você vai pedir um estágio? Pro teu professor, que é o único arquiteto que você conhece, né? Uhum. Então, cara, se você é um aluno meio merda, né, cara? Tipo, o professor não vai dar a menor bola para isso, né? Mas, se você se mostra um cara dedicado e tudo, ele vai considerar, né, te recomendar. Então, Com certeza. tem que pensar nisso daí também, né? Ó, por exemplo, o Gabriel foi quem me indicou pro meu segundo estágio, por exemplo. O que pagava R$ 2 a hora. Tá. Era tudo isso? Bom. Valeu, Gabriel, mas... Mas, porra, foi uma puta experiência, cara. E foi através da indicação, né? Porque o Gabriel já tinha trabalhado lá. Aí o Gabriel falou, vou sair, mas eu vou achar alguém. E aí me indicou, porra, foi fantástico. Então, daí com isso consegui, né, trabalhar e tal, que foi muito massa. Assim, foi um escritório que eu aprendi pra caramba. Então, tipo, tem amigos, isso faz muita né? diferença. Tem amigos, né? Seja gente boa com as pessoas, né? Faça essas conexões aí, cara, né? A vida social então, não é só tipo no bar, né? Só também na faculdade também a gente faz vida social aí. Não se esqueça. Cara, se eu, né, vamos aqui, se eu lembrar das pessoas que, porra, mandavam muito mal na faculdade, que fazia corpo mole e tal, pô, na vida profissional você fica sempre pé atrás de indicar, né? Então, também faz sentido. Isso aí. Ó, seguindo nessa linha, vou ser sincero, mais da metade dos seus anos vividos serão dedicados à vida acadêmica. Não tem tempo, não tem esse negócio de sair. Meu conselho é, tente sempre adiar tudo que você puder. Caraca, menos o teu trabalho, né? Menos o teu trabalho. Tipo, adiar as outras coisas, acho que é isso que ela quis dizer. Se prepare para estresse, energético, raiva, trabalho em grupo, alguns fecham o pau. Ó, a gente tem um episódio falando sobre isso, inclusive. Tem. Esteja ciente de que nossa carga só pede para o curso de medicina. Olha aí, Gabriel. Ó, eu sabia. E aqui a parte mais importante. E não seja escroto e egoísta. Cara, se o professor, aqui ela botou entre parênteses, se o professor pedir para a turma se querem adiar o trabalho, mesmo que você esteja pronto, aceite, porra. Não seja o egoístinha que, entre aspas, eu fiz e quero entregar na data, fecha aspas. Assim as pessoas vão te odiar. E boa sorte. Mas no final de tudo, é um curso legal, cheio de experiências, inclusive de vida. Olha aqui, ó. Caralho, não, merece. Falou tudo. E como acontece não seja isso, escroto né, e egoísta. Nossa. Não faça coisas que vão fazer as outras pessoas te odiar, né? Porra, cara. Que lição de vida, hein? E assim, pô, exemplo, não podia ser melhor. Eu vivi isso daí, né? Tipo, teve lá, na minha turma, teve esse escroto que quis entregar antes, cara. E jogou água no chope da turma inteira, cara. Então, tipo, e as pessoas... Eu lembro de quem são essas pessoas. Entendeu? Marca, né, cara? Marca. Quem apanha lembra, porra. Pô, isso aí foi em 2002, eu lembro até hoje. O rancor não apaga tão fácil. Você lembra o nome e sobrenome do Lazarento. Sim, então assim, cara, essas coisas ficam marcadas. Cuidado, né, com quem você ofende na faculdade. Ajude e peça ajuda. Nenhum arquiteto domina a arquitetura. Eu acho que é isso, cara. A arquitetura é realmente trabalho em grupo, né? Cara, né, se ajudem, né? Troquem informações, né? Troquem figurinhas aí. Importantíssimo, cara. Eu acho que, assim, pedir a opinião do colega para olhar o teu projeto, por exemplo, sabe? Troquem informações, pesquisa de referências, coisas. Cara, às vezes a gente fica muito fechado no nosso mundo ali do projeto e tem vergonha de mostrar. Mas eu acho essa frase assim acertadíssima, sabe? Do tipo, ajude e peça ajuda. Porque vale mais, assim, você pode me ajudar, eu tô com dificuldade. Porra, sabe? Isso é fantástico, assim, as pessoas podem crescer muito com isso, com esse tipo de atitude. Então, eu lembro que, lógico, na faculdade todo mundo tem essa questão do ego e tal, eu tentava não me prender ali ao meu projeto, tentava sempre trocar ideia com as pessoas. Eu acho que isso fez muita diferença, assim, porque abre muitas outras perspectivas. Sim. E a gente vê isso na vida profissional, né? Quando a gente está fazendo um projeto e fica meio travado, conversa com o sócio, ou com o colega, ou enfim, com o colaborador, cara, às vezes vem outras ideias completamente diferentes que você não tinha pensado. E, tipo, ficou às vezes um projeto muito melhor, né? Exatamente, cara. Total. Olha a última aqui. Quando reclamarem que você está sendo chato por só falar de arquitetura, significa que você está fazendo do jeito certo. Pense em como tornar o mundo melhor quando for exercer sua profissão. Se der para ganhar dinheiro com isso, é lucro. Não. Que isso? Não? Sei lá, ganhar dinheiro é o principal aí, cara. Se der para melhorar o mundo, é lucro.
Se você não ganhar dinheiro, não adianta de nada, Se né, você não cara? ganhar dinheiro, você vai vender pastel na feira, né, cara? Vai fazer outra parada aí, né? Maquete de pastel. Orra, mano, pastéis arquitetônicos. Veja lá. Veja lá, né? O que você Não, acha aí? cara, tem que. Não, tem que ganhar dinheiro, tá louco? Senão não vale. É que eu não sei, cara, eu não Mas sei, é. às vezes, de repente, né, a pessoa aí que a arquitetura é um hobby, tudo pra mim, a arquitetura é trabalho, né, é da onde eu tiro o meu ganha-pão, então, acho que Sim. assim, ó, prioridade realmente é ganhar dinheiro, a arquitetura não é meu hobby, não é minha religião, né, a arquitetura é o meu trabalho, então, primeiro de tudo, eu vou ganhar dinheiro e vamos fazer as coisas, né, casarem lá e tudo. Sim, não, é o equilíbrio, né? Equilíbrio. Lógico, não dá pra. Ah, vamos tornar o mundo melhor e daí não ganhar dinheiro. Porra, aí não adianta. Tem que ser bom pros lados, né? Então, Isso, para todas as mas acho partes. que agora sobre falar de arquitetura, isso assim, ser chato falar de arquitetura, eu acho que tem um pouco disso, assim, mas a arquitetura eu acho que é uma profissão que exige mergulhar de cabeça, assim, né, cara? Tipo, vivenciar mesmo. Então, seja você tá passeando de férias, viajando, qualquer coisa, você tá sempre antenado na arquitetura. Então, acho que me parece até inevitável, assim, você vai estar meio que sempre falando de arquitetura. Mas, porque tudo pra gente acaba sendo referências, né? Experiências que vão ajudar na montagem dos projetos depois. Isso aí. Bom, e um conselho aqui sobre como lidar com os professores. Olha lá. Caramba, olha só, tem dica disso, é? Vamos ver. Nosso conselheiro falou o seguinte, ó. Se dedique aos estudos. Busque ao máximo o conhecimento. Olha, esse negócio não tem aquele ET Bilu que fala isso? Busque Não? O conhecimento. que é TB Look? Meme antigo da internet. Vamos lá. Ah, tá. Ele falou o seguinte, ó. Se dedique aos estudos. Busque ao máximo o conhecimento do professor. Por pior que você ache que ele seja. Que você ache. Importante, hein? Que você ache. Exato. Ele sempre estará bons passos à sua frente. Eles te ensinarão muito, mas é preciso humildade e correr atrás. Nossa, total, cara. Ó. E Muito bom. nosso conselheiro continua aqui. Ó. Meus 3 estágios que fiz durante a graduação foram por indicação de professores. Olha lá. Um deles foi meu professor. Porra, olha aí, cara. Faça boas amizades com os colegas, eles serão seus futuros parceiros ou chefes. Não faça nada sozinho, busque grupos dedicados ao trabalho e não desista. Será difícil, mas depende de você deixar as coisas mais fáceis. Porra, que belo depoimento, hein? Um belo depoimento. O que você acha aí, Cazu? Bom, vamos lá. Sobre a questão dos professores, cara, eu acho que ele falou ali, ó, humildade, cara. É isso que a gente falou também. O professor, cara, ele tem sempre muito mais bagagem que você, cara. Então, porque o professor não é bom, porque, porra, a gente fica cheio de rei na barriga, assim, né? Porra, eu que sou bom, então. Você que é o estudante, que é o pica das galáxias. Se você que está estudando arquitetura há 3 anos, é melhor que o cara que está estudando há 30, né? Então, assim, cara, tem que ter essa sabedoria, entender que, cara, a gente tem que tentar aproveitar o máximo das pessoas lá na faculdade, né? Então, os professores ali vão ter, muito conhecimento que você pode trocar ideia, né? Ver até que tipo de projetos que ele faz, sabe? Procurar entender e absorver ao máximo, assim, porque sempre tem muita informação. Então, essa humildade é importantíssima aí para os relacionamentos. E talvez teu professor não seja o Oscar Niemeyer, mas ele certamente sabe mais que você. Humildade, humildade. Um conselho sobre notas. Olha só, sobre as notas que você recebe dos professores. Ué. O conselheiro falou o seguinte: essa é polêmica, mas o seguinte, preocupe-se menos com as notas máximas e mais com experiências com profissionais da área, principalmente os profissionais da obra. Olha aí. Realmente, eu acho que às vezes quem se preocupa só com nota, né, fica meio amarrado. Eu concordo com o nosso conselheiro aqui, ou nossa conselheira, não sei, de que as experiências são mais importantes do que a nota final. Eu concordo com isso. Mas assim, sem nota você não se forma, né? Então, assim, um pouquinho você vai ter que... Vai ter que ter uma nota, né? Vai ter que ter essa tal da nota aí. Mas sistema. É um sistema. Que eu acho que a questão da nota é um fator importantíssimo para passar de ano, mas realmente não é tipo, eu preciso tirar 10, eu preciso ter uma cobrança, né, sobre isso, assim. Uma coisa que aconteceu, nem todos os melhores alunos da faculdade se tornaram grandes arquitetos, não é necessariamente isso, né? É verdade. Então eu acho que
as notas são um parâmetro, mas você tá ali para aproveitar o máximo do aprendizado. Acho que essa que é a parte mais importante lá, né? E eu acho o Entender as seguinte, experiências. eu acho o seguinte, cara, tipo, ó, tirei 6, tá? É importante você usar isso a seu favor, né? Então, tipo, fazer do limão a limonada. Pô, buscar um feedback disso aí. Por que eu tirei 6? O que foi considerado errado, né? O que foi Uhum. considerado mal feito? Cara, porque assim, se você não souber o que você errou, a próxima nota sua vai ser 6 também, sabe? Tipo, dificilmente você É. vai sozinho saber identificar o que estava errado, mesmo porque se você soubesse o que estava errado, você não errava, né? Então, isso vale, né? Tanto Às vezes para dá preguiça. às vezes a preguiça, mas assim, enfim, é, tanto para as disciplinas teóricas, né, de história e tudo mais, né, quanto para essas disciplinas de fazer conta também, e principalmente para de projeto, cara, né? O que eu errei, né? Para buscar sempre tá melhorando, né? Se você tirou 6 hoje, tudo bem, cara, bola para frente, não dá para chorar sobre o leite derramado, né? Agora vamos entender por quê, para na próxima a gente tentar fazer melhor. Cara, muito boa essa dica aí, cara. Obrigado. Conselhos sobre TCC, né, trabalho de conclusão de curso, ou TFG, né, o trabalho de final de graduação, é uma exigência, né, para você se formar, né, a elaboração a elaboração do TCC é um rito de passagem, né? Ninguém se torna arquiteto hoje em dia sem apresentar um grande trabalho final, né, que muitos aí consideram o trabalho da vida ali do estudante. Então, nossa conselheira falou o seguinte: o TCC é só uma prova que você leva 1 ano para fazer. Não é o projeto mais importante da sua vida. Dedique-se. Não é? Não, falou que não. Dedique-se, mas não se anule. Olha Então, acho que aí. o que ó, nossos conselheiros aqui querem falar é o seguinte, ó, não adianta parar a vida por causa do TCC. Eu acho natural, né? O TCC, o TFG, ele coroa, né, a graduação em arquitetura. É o último trabalho que você vai fazer e é nele que você vai empregar todo o conhecimento que você adquiriu nos últimos 5 ou 6, no caso do Cazu, anos. É, mas eu concordo, assim, cara, tipo, pode ser o projeto mais importante da sua vida até o momento, né? Mas certamente não é o projeto mais importante que você fará na sua vida inteira. É. Então, não largue o seu estágio para fazer o TFG, né? Não largue a sua vida inteira para fazer o TFG, né? Encare isso como mais um trabalho de faculdade, né? Se Uhum. dedique, claro, tudo. Acho que é importante, né? Eu acho que, inclusive, ir bem nesse último trabalho da faculdade dá um orgulho, né? Dá um gás, né? Para você começar a sua vida profissional e tudo. Mas existem coisas mais importantes, certamente. Cara, eu fiz tudo errado no meu TFG, TCC, então eu até não quero dar dicas, não. Faça tudo o contrário do que eu fiz. E assim, conselhos sobre o TFG tem um episódio inteiro para isso, né? A gente fez ali um episódio de depoimento, né? Onde nós É. três, né? Eu, Cazu e a Renata, a gente fala sobre como foram as nossas experiências aí com o TCC. E de lá saem muitos conselhos, tanto conselhos do que fazer, como conselhos do que não fazer. A Renata, que é o nosso exemplo a ser seguido, Nosso né? modelo a ser seguido, com certeza. Então a gente usem a Renata como a sua maior referência. Bom, pessoal, então nessa primeira parte dos nossos conselhos aqui para os estudantes de arquitetura, a gente tratou de diversas coisas e tem mais um monte de conselho legal que você vai ouvir daqui a 15 dias, na parte 2 desse episódio especial de fim de ano. Maravilha, combinado. Então não perca, até lá. Falou! Falou! Então vamos agora para a leitura dos comentários e mensagens que a gente recebeu aí na última quinzena. Vamos começar aqui, Gabriel, Vamos lá. pela Maiara Barbosa. Opa, o que a Mayara contou pra gente? Ó, ela escreveu o seguinte: esse episódio do Calatrava, olha lá, me fez refletir que conheço até bem as obras dele. Viajei para Portugal e Espanha em 2014, quando tinha acabado de me formar, e para visitarmos os lugares, acabamos escolhendo Valência, por exemplo, né, que só por causa das cidades das artes. Olha só, cara.
atraindo o turismo arquitetônico aí. É isso aí, mas é como a gente falou no episódio lá, né? Virou uma das, acho que se não me engano, a segunda maior atração, né, da Espanha. Ó, ela complementa aqui, ó. Visitei o Gare do Oriente, que é em Lisboa. Uhum. E esse ano, antes da pandemia, acabei visitando também o Museu do Amanhã, ó, no Rio de Janeiro. Vale muito a pena. A experiência é bem legal e vale a pena ir com o tempo. Olha Nossa, só que legal. especialista em Calatrava, a Mayara. Pois é. E aí, Mayara, será que o que a gente comentou, você concordou com a gente? Né? Depois manda aí também esse complemento aí. Isso aí. Natália Minkov Costa falou o seguinte: vou falar que eu aprendi muita coisa que eu não aprendi nos estágios e na vida. Amei o episódio da Tigre Brasil. Opa, olha só. Aliás, ouvi o episódio enquanto lavava o meu banheiro de uma casa alugada. Que tem uma torneira de mesa super baixa para cuba de apoio, um chuveiro colado no box e que parece um spray de tanta pouca vazão que tem, né, na pressão da água. Já providenciei um mais adequado, diga-se de passagem. E quando abre o chuveiro, a água simplesmente some do chuveirinho e do chuveiro, entendeu? Tipo, você abre o chuveirinho, não tem como ter os dois ao mesmo tempo. Não tem ralo fora do box, tem um degrau para entrar no box. A caída de água é para embaixo do armário, olha só. E depois Caramba. para fora do banheiro. Então a água vai escorrendo, né, para embaixo do armário, né, e tal, depois vai lá pro seu quarto. Que beleza. Tá bem, bem bacana esse banheiro aí, Natália. E para finalizar, eu tenho que lavar o banheiro com um copo utilizando a água da pia. Socorro! Meu Deus do céu, Natália. Credo, que banheiro mal feito, hein? O degrau para entrar no box é uma coisa bem comum, né? É o famoso trupico. Dá aquele dedão lá que fica, né? Para evitar que a água saia do box, né, por alguma falta de vedação. Aí tem uma galera que coloca aí esse trupico aí, né, para entrar. Tem que tomar cuidado. Mas que bom que você gostou do episódio aí com a Tigre, porque esse foi um dos episódios que a gente fez da série lá, episódios técnicos, né? E a gente falou bastante sobre especificação de torneiras, metais. Espero que tenha ajudado aí também na hora de escolher, né, os metais aí, porque às vezes tem alguns vacilos que a gente comete e aí depois fica sofrendo o resto da vida aí. É isso aí. Vou ler aqui ó, a mensagem também da Thaís Rodrigues. Vocês são uma companhia massa demais, que eu descobri mesmo quando eu fiquei cuidando de uma pessoa com Covid. Olha aí, no mesmo apartamento que eu. Caraca. Caramba. Só eu e ela trancada no quarto. Ouvia vocês o tempo todo para não ficar doida. E eu me sentia muito conversando com vocês. Amei demais. E continuo ouvindo. Opa, coisa boa. Obrigada pela companhia de sempre e pelo bom papo também. Abraços a todos. Porra, legal que a gente conseguiu ajudar você aí num momento bem difícil, hein, cara? Pois é. Será que tá todo mundo... Bom, deve estar todo mundo recuperado da Covid aí, né? 100%, Thaís? Tomara que sim. Raíssa Holanda falou o seguinte: boa noite. Acabei de descobrir um pouco mais sobre o arquiteto Paul Rudolph, arquiteto americano, né? E pensei logo no Arquipapo para aquele episódio maroto sobre a história dos arquitetos, que particularmente são meus episódios favoritos. Anotou aí, Caso? Paul Rudolph. Olha, vou anotar aqui, cara. É um grande arquiteto americano mesmo. Olha, acho que dá um caldo para um episódio, hein? A gente tem que ver se tem, né, tramas interessantes, né, histórias de amor, algumas coisas nesse sentido aí. Amores e traições. Vamos ver, Valeu, galera. Tá na lista. Valeu. Então tá, vamos agradecer agora os nossos contribuintes do PicPay, começando aqui ó, pelo Pedro Braga, a Isis Grande, o Guilherme Yuki, o Sanderson Rocha, a Fernanda Floriani, Fernando Ferrarese, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Elder Makishi, Nathalie Ayala, Lauren Baldinazzi, Ana Caroline Gonçalves, Amélia Saqui, Leandro Dias, Charion de Souza, Alberto Valadares, Leonardo Castilho, Natália Minkov Costa, Bruna Serrone, Luiz Alfenas, Fernanda Ruza, Raíssa Holanda, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marcone Silva, Paula Dias, Júlia Carneiro, Nélio Santos, Ariane Aleixo, Thaís Vaiksnoras, Francis Ivamur, Alfredo Andreasa, Marina Potenciano, Bárbara de Supoio, Aline Damori, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Augusto Avarenga, Cíntia Cassaro, Marcelo Henrique e Maria Júlia César. Obrigado, pessoal. Valeu, um beijo no coração de vocês. Então, Gabriel, para quem quiser entrar em contato com o Arquipapo, como é que faz aí? Você pode mandar e-mail para contato@arquipapo.com.br ou nas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram, @arquipapo. A gente também tem um grupo secreto lá no Instagram. Não é tão secreto, ele é mais assim, restrito, né? Vamos dizer assim. Pede lá para participar que a gente deixa, tá? Procura lá Arquipapo no Facebook. Estamos também no YouTube, né? Em todos os agregadores de podcast do planeta Terra. Olha só. É isso aí. Manda uma mensagem pra gente, se comunique com a gente, que a gente adora ouvir a opinião de vocês.
Valeu, então um grande abraço e até daqui a 15 dias. Um abraço, até mais! Valeu! Acontece